Olá, meus amigos do QG do Investidor. No vídeo de hoje, vamos analisar em detalhes as 10 piores empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Vamos explorar os principais indicadores financeiros de cada uma das empresas e entender o porquê elas estão enfrentando desafios. Mas antes de tudo, pausa esse vídeo e se inscreve no canal. Além de já deixar a curtida no vídeo, curte logo o vídeo só pelo empenho de gravar e expor esse material. Aí no final você deixa seu comentário se gostou ou não, além também de poder fazer seus pedidos de análise de empresas ou sugestão de vídeos. Aproveita que você pausou esse vídeo e vai lá no Instagram e segue a gente. Por lá você também poderá fazer seus pedidos, deixar suas dúvidas via direct ou via caixinha. Estaremos esperando por você. Sem mais delongas, vamos iniciar. A primeira empresa é a Oi. Ela atua no setor de comunicação e no subsetor de telecomunicação. A Oi apresenta um fluxo de caixa das operações fortemente negativo, o que indica que a operação da empresa está gastando mais dinheiro do que gerando. É como se você, trabalhador, estivesse gastando mais dinheiro para ir e voltar do trabalho, para se alimentar durante a jornada do seu trabalho, do que realmente você está ganhando. Seu salário não estaria dando nem para trabalhar, você estaria pagando para trabalhar. A Oi ainda apresenta um prejuízo líquido altamente significativo, refletindo nas perdas substanciais da operação. O seu patrimônio líquido está negativo, sugerindo que a empresa possui mais dívidas do que ativos, ou seja, se a empresa vender tudo o que tem, seu maquinário, seus imóveis, vender tudo, ainda assim não seria suficiente para pagar suas dívidas. É o que chamamos de não tem onde cair morto. Isso mostra que a empresa ela apresenta problemas de solvência, que nada mais é do que a capacidade de honrar os seus compromissos. Se você não honra seus compromissos financeiros, prejudica o andamento ou até mesmo a continuação das operações. Poderá acontecer de faltar fornecedor, de faltar crédito disponível, e aí complica muito a vida da empresa. Para finalizar, temos o EBITDA negativo, mais um sinal preocupante. Isso revela que a companhia não está gerando lucro operacional. Mostrando assim esses indicadores, traz a Oi como uma das empresas ruins, uma das piores empresas da nossa Bolsa de Valores. Nossa segunda empresa analisada é a empresa OSX Brasil, que atua no setor de petróleo, gás e biocombustível, ali na parte de equipamentos e serviços. A OSX enfrenta as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa das operações em negativo. Além disso, é reportado o prejuízo líquido e o patrimônio líquido negativos também, refletindo perdas significativas, bem como uma posição assimétrica entre o ativo e o passivo. O patrimônio líquido ele sinaliza sérios problemas de solvência para a empresa. Basicamente, a gente começa a perceber que essas características serão comuns nas piores empresas. O mínimo que devemos esperar de uma empresa é que ela consiga honrar os seus compromissos. No entanto, voltando à análise ali de OSX, a empresa ela possui um EBITDA positivo, o que sugere alguma capacidade de gerar lucro operacional. Quando o EBITDA está positivo, aí você para o vídeo e lê o que seria esse EBITDA, pode mostrar esse lucro operacional, só que eu quero que você observe uma situação. O EBITDA não é a realidade, porque você terá que pagar os impostos, os juros, terá que compor a sua depreciação para ajustar o seu ativo. Então a realidade da empresa é o lucro líquido final. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque quando eu digo o EBITDA ficou positivo, eu estou falando que o lucro, antes de você tirar imposto, lucro, antes de você tirar os juros, antes de ter as depreciações, amortizações, ele ficou positivo. Mas tudo isso não pode ser retirado da base de cálculo da empresa. Então não adianta uma empresa ter um lucro EBITDA alto se o lucro líquido real ele não é esse alto, porque são coisas que você não pode se desprender. Então a empresa ela tem a necessidade de sobreviver pós-EBITDA, ok? Então vamos para a próxima.
A terceira companhia é a Gol. Ela atua no subsetor de transporte, especificamente ali em linhas aéreas de passageiros, e nós vamos para os principais indicadores que tornam essa mais uma empresa na lista das piores empresas da Bolsa de Valores. É mais uma empresa que enfrenta desafios financeiros importantes com um prejuízo líquido e um patrimônio líquido a descoberto, também ambos negativos, o que indica problemas de solvência, indicando que é mais uma empresa que vem atuando com mais dívidas do que os ativos próprios. No entanto, um ponto de alento ocorre com o fluxo de caixa das operações e o EBITDA, que ambos estão positivos. E isso é um bom sinal, pois isso indica que a atividade operacional tem gerado caixa e entretenimento de consumi-lo. Ou seja, a empresa, mesmo com números tão ruins, consegue gerar caixa, o que sugere alguma estabilidade financeira a curto prazo. E nessa mesma linha de Gol vem a próxima indicada da lista, a sua concorrente, Azul. E a exemplo da Gol, a Azul também tem prejuízo líquido e desequilíbrio entre o ativo e o passivo, que são os seus bens e direitos, ou aquilo que pode ser transformado em dinheiro com suas obrigações, que também conhecemos como dívidas. Então há esse desequilíbrio. Contudo, similar a Gol, a Azul ela possui fluxo de caixa positivo, assim como seu EBITDA. Então nós podemos olhar isso como uma situação que gera caixa, podendo indicar uma capacidade de recuperação. Só que o que nós temos que perceber? Que as duas empresas elas possuem situações complicadas. O que dá um alívio é a geração de caixa. E essas empresas elas são dependentes de outros setores, principalmente do setor de turismo. E não somente o de turismo, mas o setor de negócio também, quando está bem aquecido, também ajuda essas duas empresas. O que nós devemos observar? Tiago, o que seria esse passivo, esse patrimônio líquido a descoberto? É quando você vende tudo que você tem, tudo que você consegue transformar em dinheiro. Quando você transforma isso tudo em dinheiro e olha as suas obrigações, que são suas dívidas, você não consegue pagar suas dívidas. Nós também podemos chamar como passivo a descoberto. E você não consegue gerar um lucro suficiente. Então nós acabamos por ter o patrimônio líquido a descoberto. Isso não é bom para a empresa. Quando nós falamos aí que a empresa ela está gerando caixa, beleza, isso é bom. Isso mostra o quê? Que a empresa, dentro da sua atividade operacional, no caso da Gol e da Azul, dentro do transporte ali de passageiro, ela consegue gerar caixa, ela consegue gerar valor. Isso pode ser uma situação, então se passar essa crise, ela poderá ter uma retomada, mas aí tem que ser observado quanto tempo vai demorar essa crise. Se essa crise demorar demais, quanto tempo essas empresas vão demorar para retomar um equilíbrio das suas contas. E os fornecedores, eles vão aguardar? Então isso tudo nós temos que observar no momento de investir. Será se você quer investir em uma empresa que está passando por sufoco? Tudo isso nós temos que colocar em mente que você tem que parar e pensar. Se a empresa está tendo prejuízo, será se é bom eu me tornar sócio? Somente valerá a pena se o futuro for bem desenhado para que essa empresa se torne uma potência. Ao contrário, não tem necessidade de você correr esse risco. Nossa quinta empresa analisada é a PDG, do setor de consumo cíclico e do subsetor de incorporação. Apesar de ter seu fluxo de caixa altamente negativo e importante prejuízo líquido, além de apresentar um patrimônio líquido altamente deficitário, o seu EBITDA até que ficou positivo, mas sem significância quando a gente vê a situação catastrófica que a empresa ela apresenta. Não menos ruim vem a PET Manguinhos, que opera no setor de petróleo, gás e biocombustível, na parte de exploração, refino e distribuição. A companhia ela apresenta um fluxo de caixa positivo, mas seu lucro líquido é altamente deficitário, que reflete perdas substanciais. Com o patrimônio líquido na rotina das outras já apresentadas, sempre com desequilíbrio entre o que possui e o que deve. O seu EBITDA negativo é um sinal alarmante de que a empresa não está gerando lucro operacional, ela está pagando para trabalhar. Eu espero que você venha entendendo que segue quase que um roteiro pré-definido de empresa ruim. Pense comigo, como você vai virar sócio de uma empresa que não consegue gerar caixa?
Como você vai virar sócio de uma empresa que paga para trabalhar? Como você vai investir em algo que não expressa ter retorno sobre o capital investido? Então vamos continuar avançando para poder falar da Paranapanema. Situada no setor de materiais básicos e no subsetor de artefatos de cobre, o fluxo de caixa e o seu lucro líquido é altamente negativo, com sérios problemas de solvência, não tendo nem mesmo geração de lucro operacional. O seu EBITDA também é negativo. Então, já na nossa oitava análise apresentada, um fluxo de caixa de EBITDA positivo, que sugere alguma estabilidade financeira, mas a CED, que atua no setor de utilidade pública, precisamente no setor de energia elétrica, tem problemas de solvência e prejuízo líquido. Passando para a próxima empresa, a Teca, ela apresenta a nossa nona empresa, né, no subsetor de fios e tecidos. O lucro líquido, o fluxo de caixa, o EBITDA, todos negativos, além de apresentar um passivo a descoberto, uma lástima como investimento. A décima e última empresa, das piores empresas, é a Inepar, do setor de bens industriais, também apresentou valores negativos nos 4 indicadores analisados. O que nós podemos concluir? Que todas as empresas apresentadas não possuem o mínimo para que você se torne sócio e pegue o seu dinheiro para aportar uma situação de decadência. Isso seria loucura. É a famosa frase, comprando uma casa pegando fogo. Mesmo com todos esses dados públicos, temos pessoas investindo nessas empresas. Só para você ter noção, a Oi, em dezembro de 2022, tinha cerca de 1.300.000 pessoas físicas investindo. A Gol, mais de 100 mil, na Azul se repete esse valor. E conseguimos achar empresas investindo nessas outras apresentadas. A IRBR e a Companhia Siderúrgica Nacional, elas são sócias da Inepar. Então não adianta você ser uma boa empresa e fazer péssimas aquisições. Mas, voltando ao nosso foco, o mais importante é que você perceba que investir é diferente de especular. E somente investindo em boas empresas você terá bons retornos. Meus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de ir lá no nosso Instagram também procurar. Esse vídeo ele foi mais corrido, a fala foi mais rápida, para um vídeo não ficar tão longo. O que eu quero que você perceba? Que nós utilizamos 4 indicadores básicos. Anotem esses indicadores. A ideia também aqui foi repassar como ter uma visão desses indicadores, como você deve olhar esses indicadores e o mais importante, você tem várias empresas dentro da Bolsa de Valores. Por quê? Qual seria o motivo de você investir? Esquece especular, de você investir em uma empresa que não está gerando caixa. Então essa empresa está trabalhando e não está gerando caixa. O que te levaria a investir em uma empresa que está dando prejuízo? O que te levaria a investir numa empresa que ela deve mais do que ela tem? Se você se torna sócio disso, ela pode pegar e abrir falência e você ficar no prejuízo. Então, o que te leva a investir nesse tipo de empresa? O mais importante é você ter essa ideia, captar essa ideia e levar essa ideia para os seus investimentos. Não tanto somente dessas 10. Essas 10 empresas aqui, nós temos 4 empresas que são conhecidas no mercado. As outras nem são tão conhecidas. Mas, olhando esses indicadores, essas 10 são as piores empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Então, eu não queria colocar outras empresas e falar essas 10. É porque realmente essas 10 são as piores. Então, meus amigos do QG do Investidor, preste atenção nos indicadores. Não faça péssimos investimentos tentando contar com a sorte no futuro. Invista para agora, calculando, gerando valor para o futuro, mas sem contar com a sorte. Eu sou o Thiago Gomes e até o próximo vídeo.